Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida YK. Hoje é um aforismo filosófico. Bom, consegui mais um, na verdade, né? Então, um aforismo filosófico de anime. E o anime da vez é Sengoku. Mas tem o sobrenome além do Sengoku. Nippon Sengoku. Japão Sengoku. Era Sengoku do Japão. Esse anime aqui é um anime que tá acontecendo agora, aliás. Nessa temporada ele tá com uns 10 episódios, eu acho. Ele tem um personagem que é maravilhoso. É maravilhoso esse personagem. Que eu vou apresentar pra vocês agora. Tá gravando a tela pra vocês verem quem é. Chamado Ryusei. Esse é o Ryusei. Um senhor general. De tapa-olho porque perdeu o olho, sei lá, não sei como. Mas ele é fantástico. Aqui tem outra imagem dele lateral. É o Mitsuhide. Mitsuhide Ryumon. Ryumon, ou Ryusei ou Ryumon? Mas Ryumon. Errei. Eu sei, misturei. Mitsuhide Ryumon, esse jovem, velho na verdade, general, nessa cena emblemática desse episódio 8. Cara, essa frase do episódio 8 assim, me deixou assim, com frio na espinha. É bom pra caramba esse episódio, cara. Puta episódio, cara. Episódio 8 é foda. Mas bora lá, né? Apresentado o senhor. Agora eu vou tentar fazer uma capa mixelando, misturando as imagens, tá? Do nosso Mitsuhide. Ryumon. Ryumon. Mouse aí para errar o nome, sem querer. Acontece, faz parte. A frase que ele fala nesse anime Nippon Sengoku é a seguinte, e eu vou debater ela filosoficamente melhor que der. O que devemos temer não é a morte, mas falhar em honrar a vida que recebemos. O que devemos temer não é a morte, mas falhar em honrar a vida que recebemos. Por que essa frase é boa? Cara, é a frase de pessoas estoicas, pessoas com caráter ou ambições filosóficas ou talvez responsabilidades grandes, ao ponto de estar com a vida em risco, tá? A aposta aqui não é se você vai morrer. Você vai morrer, um dia. O ponto é, vale a pena trocar a vida por alguma coisa? A pergunta é essa, e a resposta é vale, tá? Não devemos temer a morte. Devemos viver de maneira tão honrada, tão concreta, tão íntegra, com caráter tão ilimado não existe, tão perfeito. E honrar essa estrutura de vida, honrar a herança, honrar o mérito, honrar a existência, honrar o pai, a mãe, a sociedade, honrar a estrutura de identidade individual. Você tem que ser digno e pleno. Isso que você deve temer. Você deve temer falhar, honrar isso. As pessoas não temem falhar em honrar. As pessoas estão nem aí pra honra. Elas não estão nem aí pra dignidade, pra mentira, pra trapaça, pra falta de caráter, pra manipulação. Elas vivem no erro. Para um japonês, aí era medieval japonesa, que não é bem medieval porque é outro nome que fala, né? Era japonesa, era Meiji, antes da era Meiji. Era Edo, ou era Tokugawa, antes da era Tokugawa, não vou lembrar qual. Eras japonesas, e agora as eras contemporâneas, que se deslocaram, se dissolveram no que a gente entende por sociedade ocidental. Ocidental, tanto na inspiração quanto na prática, tá? Então presta atenção, você, indivíduo que nasceu no Japão hoje, ou indivíduo brasileiro que nasceu no Brasil, você tem honra. Que palavra é essa? O que é uma honra? Honra o quê? Respeito ao quê? Dignidade ao quê? O que é aquilo que é ilibado e ao mesmo tempo imutável e que não pode ser manchado para você? Algo que você protege como se fosse mais precioso que a própria vida. Ninguém tem isso. Pouquíssimas pessoas têm isso. E aqueles que têm, geralmente vão escolher perder a honra do que perder a vida. O Ryumon, não. Ele perde a vida, mas não perde a honra. Ele tem aquela densidade heróica, aquela hombridade, aquela humanidade, aquela densidade que você simplesmente inveja. O cara consegue defender a honra e morrer por isso. Ele não teme a morte. Não tem que ter medo de morrer. Não tem que ter medo de, por acaso, sei lá, virar alguém, alvo de alguém, combatente. Botando em panos práticos hoje em dia. No sentido contemporâneo. Você não tem que temer a ser demitido.
Você não tem que temer não passar no vestibular. Você não tem que temer não enfrentar o patrão, porque ele tá com um debate antiético ali, talvez assédio moral. Você não tem que temer enfrentar a moralidade conservadora e que, de algum modo, determina ou mesmo aliena o indivíduo. Ou priva ele da sua potência criativa ou potência existencial. Claro que você também não pode ser alguém que prive o outro. Você não pode ser o agressor. Mas você não tem que temer o sistema, por assim dizer. E você deve morrer, se for o caso. Aí é literal mesmo, de acordo com o Ryumon, claro, né? É difícil de falar isso, mas literalmente você tem que defender a sua dignidade, a sua estrutura de existência humana, digamos, princípios. A palavra princípio encaixa. Você tem que defender os seus princípios até a morte, ou além da morte. Esse nível de coragem, esse nível de ápice existencial é muito raro. Hoje em dia é muito, muito, muito raro. Uma pessoa nunca, ou praticamente quase nunca, vai manter a palavra sem quebrar essa estrutura, tá? De oferecer a vida em troca de manter a dignidade, os princípios e o caráter. Geralmente as pessoas vão, de algum modo, ser compradas, cooptadas, vão se vender, vão distorcer, vão se dobrar. E é muito brutal porque, de fato, a gente se dobra. A gente se dobra no trabalho, se dobra na escola, se dobra na moral social, se dobra nos valores e princípios. O tempo inteiro a gente está relativizando a nossa estrutura digamos, nosso arcabouço de estruturas, ou nossa estrutura como um todo, de orientação de existência, ou sequer tem isso. Muitas vezes nem sequer tem essa possibilidade de se construir como alguém íntegro. Que é uma coisa um tanto noventista, oitentista, século passado, né? Antes, na verdade, até. Aquela pegada de 1940, não sei. Depende muito da cultura e de como funciona a dinâmica de cada cultura, né? Mas, atualmente, não tem essa pegada, pelo menos no Brasil, né? Não tem essa pegada tão forte nas escolas, nas empresas. O brasileiro é estratégico e maleável. Maleável nos sentidos mais negativos e positivos também. Positivos e negativos. É o jeitinho. Tá? O brasileiro é esperto. É ligeiro. Eu gosto de ser assim também porque eu sou brasileiro. Não vou negar, eu sou esperto e ligeiro. Sim. Tá? Tem coisa que eu faço errado porque eu sei que pode ser feito errado. Os meus princípios são distorcidos. Mas pensa se eu tivesse princípios realmente densos, imutáveis, assim. É bonito de ver e é um pouco trágico. Por que é um pouco trágico? Porque a pessoa vai, de fato, se amparar e se validar na sua honra, no seu princípio, até a morte. O que devemos temer, né? Segundo o Ryumon, o que devemos temer não é a morte. A morte acontece, você não pode temê-la. Você tem até que desejá-la antes de você perder alguma outra coisa. É surreal, mas você deseja abandonar a vida, você abandona a vida em vez de perder aquela outra coisa que você não pode abandonar, que é a honra da vida. Honrar a vida, né? A honra não. Honrar a vida que recebemos. Essa parte de honrar a vida que recebemos, mas falhar em honrar a vida, é uma coisa muito de tipo assim, cara, você existe. Você tem uma dívida impagável. Com quem? Com o pai e a mãe. E com a sociedade. Com os antepassados, antecessores, né? Os que vieram antes. A honra que você tem de honrar a sua dignidade de existência, de linguagem, de cultura, de princípios, de herança. Você tem que honrar a herança. E que herança é essa? A pergunta é: que herança é essa? Como a gente vai honrar uma herança? A gente concorda com a herança? A gente entende a herança? O que a gente herdou de verdade? Se você tem um pai ou uma mãe que é racista, machista, alguma coisa, você vai honrar eles? Se você tem ali uma sociedade que é corrompida, que é torpe, que é manipuladora, que é corrupta, você vai honrar ela? Essa é a questão, né? A vida que recebemos não é o contexto, digamos, do que desdobra-se na vida, mas a vida em si. Você tem que honrar a vida. Honrar a vida é muita coisa, muito amplo, né? Não é uma definição assim, honrar tal coisa. É a vida, é a totalidade da vida. Ou seja, você tem que viver ao ponto da sua vida não ser ameaçada e não ameaçar nenhuma outra vida humana. E não agredir a outra vida humana. Esse é o caminho da corretude. Eu não sei qual é o âmbito budista, shintoísta ou, sei lá, filosófico que o Ryumon está debatendo aqui, porque a frase ela não dá essa margem para você expandir qual é o significado por trás dessa palavra chamada vida.
o que ela implica, o que ela está abraçando, o que está abaixo dessa palavra vida. Mas devemos honrá-la, honrar a vida que recebemos. Não é aceitar de cabeça baixa ou calado toda a bagagem social. É você honrar a sua existência. Talvez a essência da palavra seja ela mesma. Honrar que você está vivo. E já que está vivo, deve permanecer vivo, mas quais são os seus princípios? Porque você não tem que temer a morte. Apesar de você defender a vida até o último instante, até o último suspiro, você defende a sua própria existência, você não deve temer a morte. Não é paradoxal. É você viver até o último instante como deve ser vivido. E se tiver que morrer, apesar de você defender e honrar a vida, você deve ceder a vida. É ambíguo, mas sim, você deve até certo ponto defender a vida, mas depois de certo ponto você não abandona, mas entrega. Você oferece, você transcende a sua própria proteção e honra no momento certo para que a sua vida seja usada para a coisa certa. E quando ela é usada para a coisa certa, você morre. Você oferece todo o significado, toda a amplitude da existência e desaparece. Desaparece no sentido, talvez, material, né, de morrer de verdade. Talvez no sentido de não estar preso a, digamos, conservadorismos, a visões torpes, engessadas, visões negativas ou distorcidas que enfraqueçam a sociedade, enfraqueçam o indivíduo. Aí que está o ponto. Não sabemos os princípios, não sabemos o caráter, não sabemos a estrutura do indivíduo. Temos apenas a frase como se fosse uma frase de abertura para o debate. E é o que eu fiz aqui, abrir o debate, né? O ponto é, em que momento a vida deve ser, então, trocada pela morte simbólica ou a morte real, onde a vida agora tem menor valor, apesar de honrar a vida seja cedê-la. A honra à vida é saber quando morrer, tá? Essa é a ideia, esse é o significado. Honrar a vida é saber quando deve abandoná-la, ceder a vida, morrer e partir para um outro, digamos, uma outra realidade. E aí, ao partir para outra realidade, você não existe mais. Pode ser no sentido último da palavra, ou no sentido mais, digamos, estratégico, ainda existindo na sociedade, ainda existindo no corpo, ainda existindo como você é. Então essa é a frase do nosso querido Mitsuhide Ryumon. Cara, é maravilhosa, cara. E ela é terrível, porque ela dá amplitudes ímpares para como poder ser interpretada. Desculpa, minha gata tá aqui. Ela fica vazando, ela não tem noção. Mas enfim, é isso, pessoas. Grato pela presença. Se inscreve, like, dislike, compartilha, não compartilha, comenta, se for o caso. Porque essa frase do anime Nippon Sengoku, Sangoku na verdade é Sangoku, não é Sengoku, é Sangoku. Mitsuhide Ryumon. Deixa eu conferir se é Sangoku ou Sengoku. Acho que é San. É San. Sengoku é passado, Sangoku é o novo Sengoku, né? Que é o Sangoku, né? Então tem um A em vez de um E. De todo modo, a frase é maravilhosa, tá? E o que ela desdobra é simplesmente interessantíssimo. Grato aí, até a próxima. Desculpa aí pela gata e qualquer outra coisa. Fala aí, pessoal. Até a próxima.